Estamos aqui no nosso curso estudando equações diferenciais do tipo exata. E aí eu tenho essa EDO aqui e eu quero obter a solução. Primeiro eu tenho que verificar se ela é exata. Para verificar se ela é do tipo exata, tem que cumprir essa condição aqui, que eu conversei na aula anterior. Se você perdeu, a gente começa assim. Você chama aqui de M, bem aqui vai chamar de N. E aí eu tenho que verificar se ela é exata. Para isso, eu vou derivar o M. Se o M acompanha x aqui, eu derivo ele em relação a y. É invertido. Derivada parcial de M em relação a y. Vamos fazer. Aqui vai ficar em relação a y. Y é variável. Então, derivada x à terceira é zero. E de y à segunda é 2y. Aí eu vou derivar agora, de modo parcial, o meu n. Como n acompanha o y, eu derivo em relação a x. E aqui você vai ter o seguinte, derivada em relação a x. De 2xy, o 2 sai, o y sai, e a derivada de x é 1. E a derivada de cosseno y, como não tem x, aqui é uma constante. E a derivada constante é zero. Opa! Para que serve isso, Mura? Serve para você verificar se esses valores aqui vão ser iguais. Poxa, deu igual. Então, se deu igual, você diz, olha, essa EDO, ela é do tipo exata. Escrever bem aqui, ó, é exata. E aí, se ela é exata, eu tenho um método top para você resolver essa EDO na manha. Agora que você já sabe que ela é uma EDO do tipo exata, eu vou começar a resolver. E aí eu tenho que recordar que o objetivo de resolver essa EDO é descobrir uma função f, e essa função f igual a uma constante com a seguinte característica. A derivada parcial dessa minha f, anote aí, em relação a x, vai ser o valor do m, x à terceira mais y à segunda. E a derivada parcial dessa minha f, derivada parcial de f em relação a y, vai ser o valor do n, que é 2xy mais cosseno de y. E aí eu tenho um método bem fácil para você entender. Para sair daqui, você vai fazer o seguinte, você vai calcular a primitiva à esquerda e à direita. E a primitiva de uma derivada, não tem que fazer nada. A primitiva de uma derivada, isso aqui você vai escrever que vai ser uma f. Tá? Toda vez que você tem uma derivada, a primitiva é a função original, ou seja, é a f. Igual, aqui desse lado, fazer a primitiva em relação a x. Estou te dizendo que o x é a variável. Então, qual é a primitiva de x à terceira? X à quarta dividido por 4. Aumenta uma unidade no expoente e divide pelo próprio expoente, mas aqui a primitiva de y na segunda, bem aqui ao lado tem o número 1 subtendido. O que é que eu entendo? Y na segunda sai, que é o número, e vou calcular a primitiva apenas de 1 em relação a x, que é x. Então, eu vou ter y na segunda x, que é x e y na segunda. E não esqueça da constante, que não precisa ser obrigatoriamente apenas número. Pode ser uma função que dependa de y. Já que eu estou na linha x, né, fazendo tudo em relação a x, o que não é x é constante para a gente. Agora, mesmo esquema bem aqui. Vou calcular a primitiva à esquerda e à direita em relação a y. Então, aqui você vai ter que a nossa função f será, porque a primitiva de uma derivada é o original, é a f. Não esqueça que é em relação a y. O 2 sai, x sai, e a primitiva de y será y na segunda sobre 2. E a primitiva de cosseno, quem é que eu derivo e dá cosseno? Em relação a y, é o seno de y. Pegou a visão aí? Então, é assim que você faz o esquema. E não esqueça que está faltando mais um detalhe que seria muito bom. A constante, que nesse caso estou fazendo em relação a y,
Tudo que não é y é constante. Poderia ser funções envolvendo x aqui. Agora, você pode dar uma pateacada, pateaca esse com esse, e agora vou montar a resposta. E o que é a resposta para a gente? Quem vai ser a solução? A solução será uma f que ela obedece a essas duas condições. E aí é só você juntar o que aparece na primeira condição e na segunda condição sem precisar repetir. Se tiver comum, coloque uma vez. Os não comuns vão aparecer. Então aqui eu vou ter a seguinte resposta. Anota aí, pequeno gafanhoto. Eu vou ter x à quarta dividido por 4 mais xy à segunda. Preste atenção que esse aqui é um cara comum. Ele aparece aqui e aparece aqui. Ele é comum. Mas aqui você coloca seno de y mais uma constante. Está aqui a resposta. Se não aparecer assim no dia da sua prova, poderá aparecer de outra maneira, que é a mesma coisa. Se coloca assim, x à quarta dividido por 4, mais xy, mais seno de y, igual a uma constante. Porque esse é o objetivo. Descobrir uma função f, e essa f, se você acompanhou a aula anterior, ela é uma constante. E aí eu posso colocar dessa maneira. Pegou a visão? Deixa eu botar um marca-texto, só para ficar carimbado aqui a nossa solução. Bate aquela foto que eu tenho uma próxima questão. Nessa próxima questão, tem que verificar primeiramente se ela é do tipo exata. Por que, Moura? Porque tem as não exatas? Tem. E aí tem um outro procedimento para você resolver. Tem que saber essa da exata, mais um detalhe que eu vou te esperar, que a gente vai ter a próxima aula falando sobre isso. Olha lá. Primeiro, eu chego esse aqui, vou chamar aqui de m e bem aqui de n. Será que ela é exata? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar m em relação a y, deriva de modo parcial m em relação a y, e a derivada de e elevado a y em relação a y é ele mesmo, e elevado a y. E eu vou derivar o meu n, e esse n ali, como ele acompanha o dy, então eu derivo ele em relação a x. E a derivada vai fazer assim, derivada de x e elevado a y em relação a x. Olha, a derivada de x é 1. O e elevado a y sai que ele é um número, já que ele não tem x. E a derivada de 2y em relação a x é 0. Opa, o que é que eu percebo? Pelo poder da fé, esses valores aqui são iguais. Se esses valores são iguais, você diz, olha, essa aqui é uma EDO do tipo exata. E se ela é do tipo exata, nós temos uma maneira para resolver essa nossa EDO. E aí, que maneira é essa? Descobrir uma função f que tem a seguinte propriedade. Qual é a propriedade? Que a derivada parcial da minha f em relação a x, vai ser o valor do m e elevado a y. E a derivada parcial de f, que é o normal, em relação a y, vai ser o valor do n, x e elevado a y, menos 2y. O que é que você tem que fazer? Calcular a primitiva à esquerda e à direita. Só que a primitiva de uma derivada é o conteúdo, é a minha f. Está aqui a minha f. E aqui não esqueça, deixa eu botar aqui, que eu tenho o número 1 subtendido aqui. Porque eu vou fazer a primitiva em relação a x. X é a variável. Então, e elevado a y sai e a primitiva de 1 é x. Então, eu vou ter x e elevado a y mais uma constante. Como é a linha x, é uma constante que pode depender de y. Aqui embaixo, mesmo esquematozoide, calcula a primitiva à esquerda e à direita. E aqui você vai colocar que a minha f será o seguinte. Vou fazer a primitiva em relação a y. Y é a variável.
esse x é um número, ele sai, e a primitiva de e elevado a y é e elevado a y em relação a y, né? Menos esse 2, e a primitiva de y, você sabe que é 1, né? É y a segunda dividido por 2, mais uma constante que poderá depender de x. E aí, quem vai ser a nossa resposta? Pachaca aqui, pachaca aqui. A resposta é, pegue todo mundo que apareceu aqui. Você vai pegar todo mundo que apareceu. Se tiver repetido, só pegue uma vez. Então, quem apareceu foi o x e elevado a y menos y a segunda mais uma constante. Então, aqui está a resposta. Não vai esquecer, ó. Esse aqui é comum, só conta uma vez. E esse y na segunda? Só apareceu aqui embaixo, ele vai para a festa. É comum, os comuns apenas uma vez e os não comuns que você monta a sua solução. E dessa maneira está aqui a resposta, que é a função. Se não aparecer dessa maneira, como eu sempre falo, poderá aparecer assim. X e elevado a y menos y na segunda igual a uma constante, porque essa aqui é o objetivo, é descobrir, né, quando se resolve uma EDO do tipo exata, tem um objetivo, que é descobrir uma função f com duas variáveis igual a uma constante, e aí você cumpre o seu objetivo da EDO. Observação importante, só erra isso se quiser. Tá bom? Só erra se quiser. Como assim? Porque você terminou, essa aqui é a função f, você pode verificar se acertou. Você pode pegar essa f, anota isso. Anota isso. Pega essa f, deriva ela em relação a x. Quando derivar em relação a x, constante é 0, y a segunda é 0. Aqui a derivada de x é 1 e esse e elevado a y sai. Está aqui, é o valor do m. Ou seja, eu posso verificar. Quando derivar em relação a x, vai ter que ser o m. E quando derivar em relação a y, é o valor do n. Então, só erra se quiser. Uma outra coisa que buga os alunos. Mura, você colocou aqui que é igual a uma constante, aqui uma constante, eu fiquei perdido. Né? Cadê esse c aqui? Só para você entender, eu poderia chamar aqui de c1. E aqui, como o objetivo é dizer que isso aqui é igual a uma constante c2, e aí eu digo o seguinte... Essa constante está somando, passo subtraindo. Não é a mesma constante. Constante é número. E aí uma constante menos outra constante é uma constante. É por isso que a gente só coloca um C aqui no final e não fica enchendo de constantes aí. Pegou a visão? Vou deixar para você essa questão aqui. Você vai colocar aí nos comentários qual é a resposta dessa questão. E eu vou esperar na próxima aula que a gente vai estudar equações diferenciais não exatas.